Muito obrigado, professora Patrícia. Muito boa tarde a todos, o pessoal que está acompanhando pelo streaming da Faculdade de Medicina aqui da USP, muito boa tarde. É uma grande satisfação, uma honra muito grande participar do Profissão Docente. Eu sigo a Universidade de São Paulo, a Faculdade de Medicina, desde como residente. Eu concluí a minha formação na residência em pediatria no Estudo da Criança aqui na USP. E como egresso, pelo menos parcialmente, é diferente voltar para casa, né? Quando você é formado na escola, volta como professor, fala para os seus colegas professores, já nos dá uma certa, né, aquele frisson do retorno do egresso. Mas quando você está distante, quando você não vem com regularidade a comunidade que lhe formou, né, quando você traz um pouco da bagagem da experiência dos anos que me separam de mais de 25 anos, quando saí da residência em pediatria, o retorno a um auditório aqui na Faculdade de Medicina me é muito caro e me orgulha, me honra muito. Eu fico muito envaidecido de ter sido convidado também nesse momento para falar para vocês de uma reflexão que eu venho trazendo a partir da minha experiência como gestor de uma universidade. E aqui eu preciso pontuar, inclusive nos meus estudos no doutorado, que a minha trajetória de reflexão sobre o tema da liderança não se restringe à liderança médica, à liderança dos professores de medicina. Então vou precisar fazer um contraponto, porque essa fase da reflexão para dentro da comunidade médica, para dentro da comunidade da docência em medicina, para o contexto da educação médica, essa é uma reflexão em desenvolvimento. Não é? A minha experiência em pensar a liderança no contexto da gestão universitária, implicada na tomada de decisão de gestores universitários, foi o que me motivou a desenvolver o projeto de doutoramento. Os estudos vieram um pouco nessa direção. Mas o meu olhar, apesar de, neste momento, está voltado para a gestão de uma instituição universitária, o contexto da gestão de uma instituição de ensino superior privada, no meu caso, em todo o cenário de inserção e expansão do ensino superior no Brasil, a crise, o contexto de reflexão sobre o papel da educação superior neste momento, rebate, então, com os meus desejos mais íntimos, que é de refletir a minha herança e o meu legado como educador médico, como parte de uma comunidade de professores de medicina, como fundador de uma comunidade de professores e educadores de medicina nessa universidade em que eu milito, lá em Fortaleza, junto com outros colegas, que é a Universidade de Fortaleza, a Unifor. Então, a minha discussão aqui, e eu pretendo fazer com que isso possa, quem sabe, desdobrar em vocês uma reflexão de como que isso pode ser traduzido nas comunidades em que vocês participam, tentar trazer como um objetivo gerador da minha fala, se é possível, considerar os aspectos da liderança na formação de professores e, mais do que tudo, e principalmente, impactar nessa reflexão, na mudança do comportamento e talvez na conduta docente, na conduta como educador desse profissional médico ou profissional da saúde que atua na educação de profissionais de saúde em relação à formação dos seus educandos. Essa é a ideia. Porque há uma série de discussões acerca da liderança que talvez, essa é a minha provocação, talvez nos ajudem a entender como desenvolver melhor aspectos ou traços da conduta profissional de um docente, que hoje talvez sejam muito requeridos e muito caros nas principais correntes de pensamento do desenvolvimento da educação médica para esse século. Essa é uma ideia. Esse material está disponível, inclusive com os textos, os artigos que eu utilizei como referência para a apresentação. Esse QR Code volta no final da apresentação, também aqueles que não conseguirem acessar, o pessoal de casa que talvez tenha um pouco mais de dificuldade, por favor, né? Isso. Perfeitamente.
Exatamente. O aplicativo de foto do seu smartphone facilmente conduzirá você para o Drive, onde estão os arquivos, parte da minha produção, não é? E a própria apresentação vai estar disponível online. Tá? Eu volto para essa apresentação depois. Nesse momento, a gente tem 35 mil ingressantes em medicina no Brasil. Não é? Todos os anos, um conjunto significativo de, se fosse um corretor de seguros, diria vidas. Né? Se fosse um plano de saúde, diria almas. Né? Exatamente. Não é? A gente chama de alunos. Né? É uma importante comunidade de pessoas que ingressa em formação e que vai impactar essa comunidade por muitos anos, o cenário socioepidemiológico, sanitário, a qualidade do serviço de saúde naquela nação, aqui no Brasil particularmente, e com um impacto muito grande no custo, na qualidade de vida das pessoas. Isso quer dizer que, obviamente, a gente tem uma responsabilidade muito grande na orientação desse processo de formação. Esses 35 mil alunos encontram, se a gente identificar um a um, há uma análise muito imprecisa, mas de que um estudante de medicina, durante o seu percurso de 6 anos de formação, mantém contato com aproximadamente 180, 200 professores, aqueles que são vinculados formalmente a uma instituição de ensino superior, sejam médicos, sejam profissionais de outras áreas que militam na docência nas faculdades de medicina, e ao longo dos 6 anos de formação, destes 190 professores, talvez entre 5, 6, 4 professores são considerados, e aí tem uma terminologia que é utilizada que eu acho muito apropriada, eu mantive o termo em inglês, eles chamam de vinculantes significantes. Ou seja, são professores que fazem uma diferença no sentido do desempenho, na formação e muito na conduta profissional deste aluno, desta aluna em desenvolvimento para o resto de suas vidas. Essa visão de que um percentual relativamente pequeno do grande conjunto de professores com os quais um aluno se depara e convive ao longo dos 6 anos de formação, nas diversas disciplinas, serviços, laboratórios, ambientes de prática, essa redução para um número um pouco menor não se dá meramente ao acaso. Em primeiro lugar, porque parece existir, e não só nesse artigo, outros apontam nessa direção, parecem existir elementos de identidade que me fazem, porque quem elege o vinculante é o aluno, não é o professor que se elege, eu quero ser aquele que vou lhe influenciar. Essa é uma decisão do aprendiz. Eu discuto, eu analiso, né, intuitiva e, na maior parte das vezes, inconscientemente, quem são aqueles a quem eu vou me referenciar nesse meu processo de vinculação na conduta, na performance. E numa segunda perspectiva, porque há a necessidade de um convívio e de uma experiência de prática, de modelo, né, que me faz, como aluno, estabelecer esse processo de bonding, né, de vínculo significante para a minha formação. Eu queria trazer para vocês, em casa também, você pode fazer isso pensando aí, listem um pouquinho na cabeça de vocês quem seriam, na sua trajetória de formação, e eu provocaria para fins da nossa reflexão, porque nós estamos pensando particularmente em um processo de formação no âmbito da graduação, isso pode ser transposto para a residência, pode ser transposto para o processo de mestrado. Quem seriam esses vinculantes significantes? Esses vínculos que efetivamente fizeram, na opinião de vocês, de cada um de vocês, a diferença e que impactaram na sua trajetória como aluno. Pensem, é possível que vocês tenham um pouco mais, 4, 7, é possível até que seja um pouco menos, olha, eu consigo identificar com certeza 2 ou 3. Isso não empobrece o seu processo de formação. É importante pontuar assim. Mas eu faço esse convite. É possível a gente identificar
quem são essas pessoas? Listem um pouquinho isso mentalmente. Eu vou seguir. E a pergunta, na sequência, ao meu ver, dessa reflexão é: por quê? Quais são as características? Eu estou supondo aqui, só para facilitar o nosso exercício mental, quais são as características que definem esse profissional como sendo um significante vínculo? Aquele a quem você refere influência, importância, impacto no seu processo de formação. Que elementos você consegue identificar no convívio, na experiência com esse ou essa profissional, esse ou essa professora, que possam moldá-lo como sendo esse influente, significante no seu processo de trajetória? Se a gente considerar esses dois elementos, em primeiro lugar, eu queria honrar essas pessoas. A nossa presença aqui é um legado dessa presença e dessa influência positivamente. Eu tenho as minhas. Quando eu estou aqui, e aí eu posso dizer, inclusive, que uma dessas pessoas foi daqui do Instituto da Criança. Foi a pessoa que me acolheu, a professora Ana Cecília Sucupira, por exemplo, me acolheu na residência. Ela, de certa forma, constituiu um desses vinculantes. E muito do que eu fui como pediatra, do que sou como médico, se deve a essas influências, até hoje. Eu honro essas pessoas. Em nome de vocês, eu queria honrar também essa memória e esse legado. E eu queria que essas imagens, não só das características, dos atributos que essas pessoas possuem, mas as próprias pessoas, a presença dessas pessoas por meio de vocês aqui, eu queria que elas ficassem como uma imagem de retaguarda na discussão que eu vou ter logo em seguida. Porque isso, ao meu ver, pode ajudá-los a validar um pouco do que eu estou discutindo. Porque eu acho que isso tem uma profunda relação, uma profunda uma influência de fato que possa representar uma validade naquilo que trago para vocês. É possível, e essa é uma discussão que cada vez mais tem sido alimentada na produção médica, da educação médica no mundo, é possível que aqueles componentes que vocês listaram, as características que vocês puderam identificar, dessas pessoas que influenciaram, estejam contidas nessas três dimensões. Há uma identificação de que influenciam a formação de um profissional médico durante o percurso, especialmente na graduação, professores que tenham um razoável conjunto de atributos clínicos. Clínicos aqui entendido como a prática profissional médica, aquela prática que confere à docência um exercício com pacientes, independente da especialidade, da carreira, mas aquilo que tem principalmente um atributo de relação com o paciente. Habilidades de ensino e qualidades pessoais. Eu vou detalhar um pouco cada uma dessas dimensões. Esse autor, Elzo Beir, em 2001, e depois vem sendo reforçado, reiterado em produções subsequentes, aponta como atributos clínicos relevantes um excelente nível de competências clínicas, conhecimentos e habilidades, uma abordagem centrada no paciente, portanto, orientada para as necessidades do sujeito a quem se destina o cuidado de saúde, e um comportamento humanista assim definido como esses atributos clínicos. Mas também habilidades que envolvem um bom relacionamento, um rapport com os alunos, um ambiente educacional de promoção da aprendizagem, de suporte ao desenvolvimento pessoal, com métodos de ensino orientados para as necessidades, inclusive individuais, as necessidades particulares de cada aprendiz, portanto, uma certa particularização do processo de ensino-aprendizagem, um envolvimento, um comprometimento com o aluno nesse processo de desenvolvimento, ensinando a atuar com responsabilidade,
proporcionando ao aluno essa ponte com o paciente. Esse conjunto de habilidades de ensino ampliaria, na visão desses autores, a chance ou as características desse vinculante se constituir como sendo influente, né, para os alunos. E, por fim, qualidades pessoais, atributos que são, então, intrínsecos à personalidade, tais como capacidade de relação interpessoal, perspectiva positiva, né, proativa, uma integridade, aí podendo ser representado por posições coerentes, comportamento ético, aspectos associados à boa prática, à boa conduta, profissionalismo, liderança, inspiração para os seus alunos, compromisso com excelência, dedicação, honestidade, polidez, entusiasmo, assim definidos por esses autores nesse trabalho como características reconhecidas como parte desses componentes da boa conduta. Essa análise, né, que na verdade está no contexto do estudo do role modeling, né, esses conjuntos de características pessoais que podem constituir, então, um modelo de boa performance, de boa conduta, tem sido, então, reproduzido, discutido, ampliado, estudado, constatado na literatura médica, especialmente nos últimos 25 anos, 20 anos. Existe, inclusive, um documento do BIME, né, uma edição do Best Evidence Medical Education, publicado aproximadamente em 2013, que aponta, faz uma síntese dessas características e discute quais seriam os elementos para o desenvolvimento dessa abordagem de modelação de conduta que um profissional médico, particularmente um professor de medicina, pode exercer. Mas o que caracterizaria essa formação de atributos? Seria esse modelo o que se chama, na teoria da modelagem, um grande homem, uma grande mulher? A teoria do grande homem, grande mulher é assim: ele nasce com essas características. O que ele vai fazer é expressar, é desenvolver. São características inatas que o grande homem, aí eu estou falando daquela personalidade quase ilibada e reprochável, né? Esse grande homem, essa grande mulher é dado. E, portanto, não há como desenvolver nada a não ser o que ele já tem. É um estilo, é uma característica que depende de um tipo de personalidade específica. Poderia-se dizer que há uma personalidade vinculante influente que se deveria buscar, selecionar, expor aos alunos? É uma posição situacional, ou seja, essas características, estes atributos se manifestam de acordo com o contexto. Em determinadas circunstâncias, em ambientes dados, em um dado contexto, as características se manifestariam. E, portanto, não é uma característica que seja absoluta, que seja uniforme, e, portanto, em qualquer lugar ela se manifestaria. Ela é de acordo com a situação. São características que dependem da percepção do indivíduo, no caso o professor, o vinculante, de si próprio. Ele requer uma autopercepção desse papel. Essas questões são trazidas pela literatura, me fizeram pensar de que modo a gente poderia associar os mecanismos de desenvolvimento de professores, especialmente no contexto da educação médica, e aí eu volto a dizer, eu estava, na verdade, tratando de toda uma reflexão sobre os aspectos associados ao desenvolvimento docente em uma instituição que tem professores de arquitetura até veterinária, passando por todas as áreas do conhecimento, mas aplicando um pouco mais para o contexto da medicina e das profissões da saúde. Que mecanismos se poderiam utilizar para explorar, facilitar, refletir e, quem sabe, desenvolver competências de modelagem de conduta entre os nossos professores? E aí há
um pouco do que eu trago da contribuição dos meus estudos. Teoria de liderança, no meu corporativo particularmente, e especialmente no contexto da gestão, são trabalhados e reforçados e refletidos na formação de executivos, líderes, gerentes, chefes, diretores, há muitos anos. O mundo corporativo exigiu das escolas de gestão, particularmente, uma ampla reflexão, métodos, processos, evidências que sejam não só eficientes, mas principalmente que tenham a capacidade de reproduzir em larga escala o desenvolvimento dessas competências da liderança. No meu processo de doutoramento, eu fui provocado pela minha equipe de orientadores, lá em Liverpool, no seguinte sentido: você gerencia uma universidade no Brasil. Até que ponto a capacidade de tomar decisão de um gestor como você pode ser desenvolvida? Até que ponto é possível influenciar a liderança que um gestor universitário exerce no seu meio, na comunidade em que está inserido, inclusive entre os seus pares? Até que ponto é possível desenvolver essa liderança para que a tomada de decisão seja mais apropriada e mais acertada? Então, meu estudo ele parte de uma análise das habilidades de tomada de decisão à luz de traços da liderança de gestores universitários brasileiros. Eu estou, então, tratando de um extrato que envolveu reitores, vice-reitores, pró-reitores, gestores de unidades acadêmicas públicas e privadas em todos os estados e regiões do Brasil, públicas e privadas, envolvendo categorias administrativas tão diversas como universidades, faculdades, centros universitários, mantendo uma certa paridade proporcional entre as categorias, entre as regiões. Né? Então, em 2014, nós aplicamos uma primeira fase do estudo envolvendo 685 líderes assim definidos, né? Que preencheram, então, instrumentos de análise de liderança, tipologia de liderança e um instrumento validado de tomada de decisão, e eu procurava associar, então, os dois mecanismos com características do tipo de decisão que eram colocados para checagem, né, pelo instrumento. E aí houve uma coisa muito interessante. Nós temos os resultados de 2015, eu não vou entrar em detalhes aqui. A minha banca pediu, então, para que a gente finalizasse os processos de estudo do seguinte aspecto: você está nos dizendo que houve uma mudança muito significativa no cenário do ensino superior no Brasil nos últimos 5 anos. Expansão, privatização, crise, mudança de relações com o governo, mudança de relações intra-institucionais. Houve mudança no perfil da tomada de decisão e da liderança desses gestores? As instituições mudaram o perfil na mudança do contexto? E eu fiz, então, um novo estudo, com uma amostragem um pouco menor, aproximadamente 100 gestores, mantendo as mesmas relações de paridade entre categorias, etc. E o que nós constatamos foi exatamente que há uma mudança de contexto. Em 2015, o cenário era de expansão, era de uma certa euforia. Havia uma certa percepção de que o ensino superior iria transformar a realidade produtiva no país, nas diversas regiões, a indústria ia se beneficiar com isso. A característica dos líderes naquela época apontavam para uma tomada de decisão mais voltada para a mudança, para a transformação e, portanto, para a promoção da instituição. Essa característica de liderança era chamada de transformacional, não por outro motivo. A expectativa da liderança e, portanto, do tomador de decisão, líder nesse caso, era de mudança, era de transformação, era de expansão, era de crescimento, era de alteração do status, do estado daquela instituição. No momento em que a crise sobrevém, no momento em que as instituições mudam seu perfil de relacionamento, públicas e privadas, isso é consistente entre as regiões, entre as categorias profissionais, institucionais e entre o modelo de organização institucional. Vem a crise e o estudo mostra, por essa amostragem, que a forma do líder
tomar a decisão altera para um modelo que se chama situacional ou transacional. Ele passa a ser, então, mais conservador, ele passa a olhar a instituição de fora para dentro, ele diminui o seu potencial de mudança e investimento, a sua energia na tomada de decisão, ele passa a ser um pouco mais burocrático, ele tende a mudar uma alteração mais horizontal nas relações entre os seus pares, na tomada de decisão, inclusive na escolha dos seus liderados, para um modelo mais vertical, de comando e de controle nas relações. E uma coisa muito interessante, a gente obviamente não tem como identificar os sujeitos, né? Eu não pude comparar se o gestor da instituição que respondeu ao questionário em 2014 é o mesmo que respondeu em 2017. 3, 4 anos de diferença. Eu não tenho como checar e comparar isso. Mas é bem possível, especialmente no segmento em que venho, que tenha havido mudança nessa gestão. Então, as instituições reorientaram o seu perfil de gestão, tornando a liderança menos transformacional e mais transacional ou situacional, aquela que reage um pouco mais conforme o contexto. O que isso tem a ver, no final das contas, com o que estamos discutindo aqui? Com a lógica de formação de professores, com a modelagem de conduta. Se a gente for observar características de uma liderança transformacional, aquela que efetivamente impacta nessa mudança do cenário, que aponta para a transformação, que procura desenvolver mecanismos de relação interna e externa, que promove a horizontalidade, empodera indivíduos, são essas as características que são apontadas pelos estudos como próprias de um líder transformacional. Ele está implicado, né, na responsabilidade do processo em que ele está envolvido, concentra-se na execução da tarefa, tem persistência, criatividade, direção com iniciativa, autoconfiança, capacidade de aceitar as consequências e, portanto, compartilhá-las com seus pares, influencia o comportamento dos outros, influencia os sistemas em que ele está inserido de acordo com um propósito institucional. Essas são características que são discutidas como sendo universais, segundo os autores, independente da esfera de liderança, do tipo de instituição e do modelo de gestão em que esse líder está inserido. E aqui é um detalhe que é muito importante. Quando se discute aqui a liderança, não está se falando necessariamente de uma liderança institucional, de uma chefia, de um gestor. Gestão e liderança podem se fundir e se associar, como foi no caso do meu estudo, em que a liderança foi avaliada e medida entre gestores, mas não necessariamente. Essas características de liderança são encontradas em diversos cenários e contextos. E a nossa proposta, a nossa questão é possível encontrá-las na relação professor-aluno? Na relação entre o professor e o serviço, entre essa pequena comunidade de aprendizagem, professor e alunos, e o paciente, e os serviços onde esse paciente está sendo atendido, na comunidade educacional em que eles estão inseridos, a escola, ou a disciplina, a instituição de ensino, é possível encontrar esses elementos, ou melhor, ou até melhor, desenvolvê-los em direção a uma melhor performance dessas diversas relações que são estabelecidas. Eu encontrei eu estava comentando com alguns colegas que eu mudei um pouco a apresentação de ontem para hoje, porque eu embarquei de Fortaleza para cá, sentou do meu lado no avião um garotinho de 7 anos, cuiabano, vou chamar ele de Diego aqui. E eu estava lendo um livro, o Diego senta para mim, me cumprimenta, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Como é que você? Eu sou o Henrique, você se chama? Ele disse, né? E eu vou chamar ele aqui de Diego. Oi, Diego, tudo bem? Você está indo para onde? Eu estou indo para Cuiabá. Eu digo, que bacana, eu estou indo para São Paulo. Eu vou para São Paulo, mas de lá eu pego o avião, enfim. Começou um papo. Você vai ler esse livro todinho na viagem? Eu estava lendo On Doctrine, que é um relato muito interessante, várias reflexões, vários artigos, enfim, personalidades interessantes, sobre a relação profissional-paciente, sobre ser médico. E, bom, eu acho que eu vou dormir no meio do caminho, mas sim, eu vou tentar avançar um pouco aqui na leitura, Diego. O que é esse livro? Eu falei, ele
como é que eu vou explicar uma situação dessa para o Diego Cuiabaninho, de 7 anos? Eu, olha, Diego, é um livro que fala como é que médicos se veem como médicos. Ah, médicos? Eu também quero ser médico. Ah, você quer ser médico? Ou piloto de avião. Eu digo, ah, muito bem. Né? Bem favorável ao contexto, né? Claro, né? Aliás, faz todo sentido, né? E responsabilidades, exatamente. E aí, enfim, aproveitei a curiosidade dele pela área da medicina e disse, por que você quer ser médico? Né? Veja bem, eu estou perguntando para o ingressante, né? O que ele quer ser. Aos 7 anos de idade, por que ele quer ser médico? E o Diego falou o que a pesquisa de um professor daqui, o professor Schaeffer, constatou em 2018, na Demografia Médica, está publicado, está inclusive também disponível no link que passei para vocês, porque eu quero mudar a vida das pessoas. Ele disse isso, porque eu quero fazer as pessoas melhor. Foi exatamente a frase que ele falou. Veja bem, o idealismo de uma criança de 7 anos que se diz médico, que quer ser médico, coincide com a maioria dos respondentes, mesmo que eu possa optar por várias dessas questões no instrumento do estudo do professor Schaeffer, dos egressos. Aqui eu estou falando de concludentes, ao final do processo de formação. Eu estou trazendo essa reflexão da trajetória da formação de um médico pela fala dos próprios médicos recém-formados, aqui nessa tabela para chamar a atenção de 2 coisas. Em primeiro lugar, que o nosso egresso ainda é idealista na sua proposição de profissão e de carreira. Ainda há uma perspectiva de transformar, pelo menos declarativa, né, de mudar, de transformar, de fazer diferente, né, de fazer a vida das pessoas melhor, como diz o Diego. Isso tem uma influência muito grande também no ideário destas pessoas com as quais ele se relacionou e com os quais ele desenvolveu a trajetória. Líderes, influentes significantes e profissionais de saúde com idealismo comungam desta mesma visão. Eu não sei se vocês concordam comigo. É possível que na reflexão das características dos profissionais que influenciaram vocês ao longo da formação, essa seja uma coisa em comum. Eles gostariam de transformar a realidade. Pode ser do sentido da ciência. Pode ser que um desses influentes seja um pesquisador. Pode ser que um desses influentes queira transformar a realidade por meio da prática clínica ou profissional. Alguns, numa análise muito preliminar e não científica, qualitativa de exploração, podem dizer que os influentes têm um componente que transcende o técnico e que é humano. Então, o humanismo, como sendo esse influente, esse elemento que trata. Há uma identidade de propósito entre influentes, o aluno em formação e os líderes. Há uma certa correlação intrínseca no propósito. E uma segunda coisa que me chamou a atenção quando vi esse estudo, e me fez sentido quando o Diego me abordou no avião, é no penúltimo item. Por que você escolheu a profissão? Pela possibilidade de exercer o ensino. Mesmo tendo a possibilidade de trabalhar com uma série de itens, apenas 10% dos respondentes identificam que o ensino os motiva a fazer a profissão, recém-formados. Isso me traz uma questão, porque todos os meus influentes me impulsionaram para a docência. Eu fico me perguntando até que ponto nós, como professores, temos trabalhado nos nossos alunos o desejo pela docência. Né? Até que ponto a influência de um docente sobre os seus alunos aprendizes, na medida em que a gente pode explorar a docência como um aspecto de transformação e mudança, não precisaria ser um pouco mais estimulado. Eu fico também me perguntando se essa situação, que faz parte de um estudo relativamente recente,
não também possa evidenciar, e é uma mera especulação, um certo desestímulo, descrédito, talvez desinteresse dos nossos professores na própria docência. Isso me dá duas questões que me parecem muito importantes. Em primeiro lugar, se a gente quiser impactar como modelagem de conduta dos nossos alunos, talvez a gente precisasse resgatar em nós docentes o interesse pela docência. Hipótese número 1. Retomar o valor da docência. Recuperar a ideia de que a gente é capaz de influenciar e transformar a vida de pessoas, porque é o papel da docência. Se talvez a gente resgatar essas características que são intrínsecas da docência no nosso modo de operar, a nossa modalidade de atuar como professor, talvez a gente influencie positivamente, melhor ou mais, a conduta dos nossos aprendizes. E talvez os demais elementos, interesse na relação médico-paciente, interesse, né, em fazer diferença na vida das pessoas, possam ter um respaldo maior na tomada da decisão, não só na continuidade da carreira, mas principalmente nas decisões a seguir, que são a forma como esses profissionais egressos, os formados, vão atuar no meio onde estão inseridos. Fica essa questão. Eu vou começar a entrar um pouco mais então na reflexão, já mais para o meio, para o fim da minha fala, então de como que a leitura da liderança pode impactar, talvez, no desenvolvimento de professores para a modelagem da conduta. Essa que é a ideia da nossa reflexão aqui. Esse é um quadro muito clássico que aponta pela a ideia de uma composição, que a gente está chamando aqui de grade da gestão, de relações entre o resultado acadêmico, acelerei demais, o resultado acadêmico, o resultado da gestão, a produção de uma empresa, de uma corporação, de uma instituição, de um modelo de gestão, e as pessoas. A relação entre esses elementos como um quadro de efetividade da sua ação de gestão. O modelo propõe, segundo Blake e Moulton, ele propõe o seguinte: aqui nessa faixa rosa está o âmbito em relação à produção. Quanto menor a produção, a preocupação com a produção, menor o resultado, naturalmente. Você falha na gestão se eu não sou capaz de motivar, induzir, responder aos interesses das pessoas e muito menos com a produção. Eu falho como gestor. Né? Ao mesmo tempo, se apenas o resultado pela produção, os resultados institucionais, corporativos, financeiros, etc., prevalecerem sem nenhuma preocupação com as pessoas atuam porque são mandadas, porque tem uma norma, porque existe uma autoridade que obriga-as a produzir. Lá para cima, do outro lado, a ideia eu tenho alta preocupação com as pessoas. Mas se eu não tenho resultados efetivos, por exemplo, com a produção, com os objetivos da empresa, da instituição, eu tenho uma gestão de clube. Eu atendo às necessidades dos meus associados. Vocês querem A? Então A. Não, mas isso não traz nenhum benefício para a empresa, não importa, porque o que importa são as pessoas. O modelo gestão de clube, ele também não é eficiente, porque ele não traz resultados. Talvez a gente tenha um mecanismo do meio do caminho, que aqui é chamado pelo Blake e Moulton como sendo o modelo de uma gestão da organização, que se baseia em pessoas e em resultados, mas a tendência é orientar para a mudança, como sendo a maior preocupação com a organização, considerando os produtos, os resultados daquela instituição. Então, segundo Blake e Moulton, um modelo tentativo real é aquele que se orienta em direção às pessoas sem perder o propósito, o resultado institucional. Mas ele leva em consideração as pessoas em direção a transformações nas pessoas e na instituição. E aqui há uma proposição também tentativa. É possível considerar esse modelo e aplicá-lo para a aprendizagem? A ideia que seria algo nesse sentido.
Se você tem uma preocupação meramente com os resultados, por exemplo, avaliação de conteúdos, a avaliação associada a notas, por exemplo, traduzindo em termos bem práticos, resultados de aprendizagem como sendo aquilo que o aluno burocraticamente, mecanicamente entrega ao final, sem preocupação com o aprendiz e com os resultados, essa aprendizagem é considerada uma aprendizagem mecânica. Se nem isso é alcançado, naturalmente não há aprendizagem. É possível que haja uma aprendizagem aqui chamada de laissez-faire. Não importa se os resultados. Há uma hiperatenção aos desejos do aprendiz, mas não há uma preocupação concreta com a aprendizagem. Então eu não tenho efetivamente uma aprendizagem, apesar do desenvolvimento, talvez, de forma desordenada do aprendiz. Paulo Freire chama a preocupação com resultados, levando em consideração o contexto, avançou aqui, numa aprendizagem de mudança, a pedagogia da mudança. Aqui está sendo chamado como aprendizagem transformadora. A ideia, então, seria, em um modelo de desenvolvimento, uma aprendizagem transacional ou evolutiva, quando, sem perder a preocupação com o todo e com os resultados, desenvolver as pessoas. Apontar o desenvolvimento dos cidadãos, dos sujeitos, dos aprendizes, em direção ao coletivo, não somente em relação ao sujeito em si. E muito menos somente em relação aos conteúdos, aos resultados técnicos do processo de aprendizagem. Essa é uma modelagem que pode nos facilitar um pouco a definir como articular o desenvolvimento de pessoas ao desenvolvimento profissional, dentro de uma lógica coletiva, transformadora. É possível, então, desenvolver competências vinculantes em um profissional de saúde, particularmente um professor, com base em abordagem de liderança, ou talvez perguntando um pouco melhor, formulando um pouco melhor. É possível desenvolver experiências de formação de modelos de conduta. Com base nessas abordagens da liderança, é possível, então, orientar programas de desenvolvimento docente para explorar esses aspectos, considerando traços individuais, abordagens pessoais, mas também clínicas e didáticas, articulando o modelo da modelagem de conduta com o modelo de liderança. Aqui há uma proposição. E o desafio talvez seria testar essa proposição em ambientes de desenvolvimento docente. Para as principais correntes de desenvolvimento de lideranças, existem 4 processos que se deve levar em consideração quando se estabelecem as características, os atributos da liderança como foco do desenvolvimento. Em primeiro lugar, é necessário haver uma explicitação de um propósito, de uma agenda de mudança. Os líderes não se desenvolvem por si, laissez-faire. Eles se desenvolvem porque há um propósito, porque há um produto a ser alcançado. Desenvolver pessoas em direção ao coletivo. É necessário incorporar nos modelos de desenvolvimento de liderança uma visão. Para onde se quer chegar? Líder para quê? Liderar para o quê? E aí é uma provocação. Até que ponto os nossos programas de desenvolvimento docente apontam nessa direção? Até que ponto eles não são técnicos, instrumentais, competências que são importantes, mas talvez reforcem o dado do resultado, não necessariamente do propósito, do produto. Até que ponto a necessidade, é importante estabelecer a necessidade da definição nessa trajetória de formação e desenvolvimento de um professor, desse modelo referencial coletivo, algo maior do que você próprio, das suas próprias competências, algo que transcenda o desenvolvimento pessoal, inclusive técnico, para incorporar atributos e competências que sejam mais abrangentes e mais coletivos. O desenvolvimento de competências de liderança é um desenvolvimento de pessoas, naturalmente. O líder,
muito pouco provavelmente se desenvolverá sozinho. A liderança é um processo em todas as instâncias e experiências, em todos os relatos, em todos os segmentos da gestão, inclusive, que se desenvolve coletivamente. Se desenvolve no processo de liderar. É preciso, então, alinhar essa visão, comunicando essa estratégia, influenciando grupos de docência, no caso, de lideranças que atuam no âmbito da docência. O desenvolvimento de pessoas, sob a perspectiva da liderança, ele é necessariamente coletivo. A gente tem uma percepção, isso está na literatura, de que boa parte dos programas de desenvolvimento docente, eles envolvem naturalmente grupos de professores, mas a grande maioria das vezes ele se propõe resultados individuais. Ele trabalha com cursos, treinamentos, etc., em que a atividade de formação ela é dirigida para indivíduos e não para equipes. É preciso talvez refazer ou repensar esse modelo no sentido de criar mecanismos mais coletivos ou de grupo para as pessoas. E é preciso animar esse processo, liderar esse processo. Então é preciso que os modelos de desenvolvimento de professores, orientados pela liderança, energizem, né, as equipes e animem as equipes. Então você precisa de lideranças liderando o processo de formação. Uma das coisas que é pouco aferidas muitas vezes participamos de uma série de experiências de formação, mas a gente tem muita dificuldade de atribuir resultados ao processo de formação. Até que ponto aquele treinamento impactou na mudança da aprendizagem? Até que ponto o desenvolvimento de determinadas competências fez mudar o comportamento de alunos, por exemplo, ou os resultados acadêmicos? A gente tem dificuldade dos participantes reconhecerem as mudanças, que muitas vezes são muito significantes, e a gente tem muita dificuldade de mensurar o impacto das ações de desenvolvimento de lideranças e de competências docentes na transformação da realidade que a gente faz. Então, é necessário, dentro de um modelo de desenvolvimento, incorporar avaliação dos resultados do desenvolvimento. Associar indicadores de resultado acadêmico, social, institucionais, por exemplo, ao processo de formação e desenvolvimento. Porque isso reforça a importância do projeto, do processo. Algumas implicações que talvez sejam reconhecidas para professores, particularmente. Em primeiro lugar, é o reforço que o modelo da liderança, e particularmente no contexto de tomadores de decisão, precisa reforçar o grande impacto que tem, consciente ou inconscientemente, professores nos seus contextos de formação. A gente precisa reforçar isso. É preciso fazê-los refletir, talvez com depoimentos reais de alunos, talvez com reflexões como essa, em que você para pensar e estabelece uma correlação entre o que faço aqui hoje e o meu legado, aquilo que eu trago de outrem, né, da trajetória de formação de outros. É preciso que o professor reconheça o seu enorme papel de influenciar, mesmo inconscientemente, a vida das pessoas. É bem possível que os meus 4 ou 5 influentes, né, de vínculo nem saibam disso. Nem saibam que eu estou aqui por eles. Né? Estou aqui por causa da influência que eles me promoveram. Esse processo de uma reflexão de legado, e particularmente a partir daí, em seguida, eu não sei quem eu estou influenciando. O impacto da minha influência, o resultado do meu processo. A gente passa como professor e a única coisa muitas vezes que a gente tem é uma homenagem numa placa de formandos. É preciso reforçar esses vínculos, restabelecer entre a comunidade de aprendizes e seus docentes essa relação de influência. Então, uma das questões que se trabalha, e aí eu vou reforçar isso, nas implicações para as instituições e programas de desenvolvimento, é o bonding real. É a ligação entre o aprendiz e o seu docente, procurando refletir, inclusive investigar com mais propriedade as influências que se dão nesse processo de relação. Se você está em uma função, qualquer que seja, você é um modelo. Isso precisa estar explícito. Um professor é modelo de docência.
Se hoje os egressos não querem ser professores, é possível que nós não estejamos exercendo adequadamente a modelagem da docência. É preciso estabelecer essa relação entre a nossa função e a prática dos nossos alunos. Estabelecer isso, inclusive, no processo de desenvolvimento, na formação e no treinamento, na reflexão com os nossos professores. A maior parte dos modelos de formação e treinamento de líderes, né, aí tanto faz no âmbito corporativo, como também no terceiro setor, né, nas empresas públicas e privadas, na gestão, apontam para o autodesenvolvimento. Ou seja, o líder não se forma se não houver a auto-implicação no processo de desenvolvimento. Até que ponto nós efetivamente implicamos os nossos docentes, ou se eles efetivamente aderem aos processos de desenvolvimento quando ingressam nos nossos programas de capacitação e formação docente. Uma das questões que pode potencializar esse processo são mecanismos de identificação de necessidades, autoavaliação, que partem, na maior parte das vezes, nos modelos de liderança, por identificação dos traços de personalidade. Quem é você? Por que você é docente? Por que você é médico? Quais são as características da sua personalidade? Existem mecanismos válidos, validados, né? Hoje, com base psicométrica, com várias linhas de formação, junguianos, etc., que apontam que facilitam esse processo de identificação. E principalmente porque essa autoavaliação da minha capacidade de influenciar a partir da minha personalidade aponta a necessidade de desenvolvimento. Se eu tenho características pessoais próprias, desenvolvidas ao longo da minha formação e da minha vida, e que estas características estão em jogo quando eu estou desenvolvendo meus processos de formação com alunos, como desenvolvê-las melhor? Especialmente aquelas que podem estar impactando de uma forma mais positiva, ou seja, potencializar essas ações. Um dos mecanismos mais bem-sucedidos na formação de gestores líderes, no âmbito da liderança na gestão, é a mentoria. A grande maioria dos líderes eficientes tem, de alguma forma, constituída, formalmente ou não, um mentor. Esse mentor pode ser um outro líder, um outro gestor, pode ser um profissional, pode ser um analista, pode ser um desenvolvedor de recursos humanos na organização. E talvez no âmbito da formação médica, do desenvolvimento docente, um educacionalista, alguém que tenha experiência ou formação no âmbito da educação, particularmente na experiência da docência, e que possa atuar como um mentor. Caracteristicamente, o mentor no modelo de mentoria é alguém semelhante, é um par, portanto é um professor. Quanto mais próximo à realidade, no sentido da experiência, o mentor tiver do mentorando, do mentee, mais eficiente é o processo de mentoria. Então, é um profissional da área da clínica médica que está sofrendo, um docente, um processo de mentoria, um clínico, professor de clínica, representaria um processo de mentoria mais eficiente do que um professor de outra área. Quanto mais próximo a isso, melhor. Mas há a necessidade de estabelecer um gradiente de experiência. O mentor ele tende a ser, ou precisa ser, mais experiente do que o mentorando. É uma proposição básica que os processos de mentoria propõem. Não é? Eu entendo que, talvez, modelos de desenvolvimento docente orientados por essas competências possam estabelecer processos de mentoria em serviço, vamos dizer assim, na docência, em direção a esses elementos. Mas não necessariamente de uma forma absoluta, né, que se atenda como se atende de forma radical essas características, pela complexidade que isso se dá no contexto das instituições de ensino, especialmente pelo número de professores implicados em um processo como esse. E aí cabem algumas proposições para os próprios programas de desenvolvimento, né, nas instituições. Nós temos a tendência a subestimar essa capacidade. Nós fazemos projetos curriculares muito interessantes, a gente propõe modelos de formação complexas, a gente se orienta por diretrizes
bastante avançadas em certos aspectos, mas a gente subestima que no fundo, é lá na ponta que se estabelecem esses elementos vinculantes que vão fazer a diferença na formação dos nossos profissionais. Isso quer dizer que não adianta a gente ter um excelente modelo curricular, desenvolver modelos de treinamento de professores para esse modelo, se você subestima ou desconsidera a capacidade de influência negativa da performance dos professores na relação com seus aprendizes. O exemplo mais claro que se constata, por exemplo, no Brasil hoje, é em relação ao Sistema Único de Saúde. A nossa categoria de professores médicos não é consistentemente homogênea com uma das mais importantes, dos mais importantes elementos das diretrizes curriculares nacionais, que a formação dos médicos no Brasil se dá em direção ao fortalecimento e à construção do Sistema Único de Saúde. Não há consistência, ao contrário. As evidências nos estudos têm demonstrado que a categoria dos professores tende a resistir a esse fortalecimento, a criar, e aí há um processo subliminar, né, acontecendo nos serviços, nas unidades de saúde, etc., uma fragilidade em relação a esse sistema, ao que se conquistou no Brasil. Reforçar a reflexão dos professores sobre esses elementos, como, por exemplo, o fortalecimento do SUS, é uma necessidade. Até que ponto na nossa formação docente a gente discute isso? Né? Até que ponto os nossos processos de desenvolvimento docente, mais uma vez voltando para o tema, não se limitam às questões metodológicas e às questões de natureza mais intrínsecas do modelo, muitas vezes ficam de lado. Um segundo aspecto, o nosso desenvolvimento docente, especialmente se você está trabalhando em conduta, o desenvolvimento ele tem que considerar processos de desenvolvimento de pessoas. E não há outra percepção no momento, né, especialmente no contexto da liderança, eu comentei isso um pouco lá atrás, de que a formação das pessoas para modelos significantes de conduta se dê, se não, em experiência. Não é fácil, né? Mas o mais usual é tirar o professor do seu ambiente, trazer para um auditório e dar um treinamento. Você pode até fazer reflexões, mas o aluno está presente? Em que momento o aluno estará presente na equação para que eu possa desenvolver? Experiências significantes, por exemplo, se você quiser trabalhar modelagem de conduta, tem que considerar o professor, o aluno no contexto de ensino-aprendizagem. Então, nós estamos falando aí de mecanismos que envolvem peer review de práticas. Colocar um avaliador, talvez um mentor, em um ambiente seguro com o seu avaliando, um mentee, um mentorando, acompanhando um processo de relação ensino-aprendizagem em um contexto de prática, numa unidade de saúde, numa enfermaria, numa sala de aula, em um laboratório. Experiências significantes de desenvolvimento implicam em vivências, em real aferição e, a partir daí, reflexão, né, do processo, pensando muito num ciclo kolbiano, né, de aprendizagem experiencial, em que eu observo e participo de uma situação real e concreta, faço uma análise abstrata daquele processo, avalio os desenvolvimentos e as práticas em cima dessa reflexão, e a partir daí mudo conduta, mudo meu desenvolvimento, minha performance. Essa ideia de reforçar processos de desenvolvimento docente, mais um a um, poucos, envolvendo alunos e contexto de prática, nos parece mais efetivos, não quero dizer mais simples, mais fáceis, mais viáveis, mas essa é uma tendência. A gente está falando, voltando àquele quadro, para um processo em direção a algo mais coletivo que envolve resultados e pessoas, né, em um processo de aprendizagem. Eu chego um pouco mais ao final, trazendo então essa ideia. Se a gente vai pensar nesse modelo em experiências que utilizam aspectos da liderança no desenvolvimento docente, o programa, ele precisa, em primeiro lugar, deixar muito claro qual é o propósito, qual é a agenda. E a agenda, ela não pode, quer dizer, não possa, claro que pode, mas para ser mais efetiva, ela precisa trabalhar algo mais complexo,
mais coletivo, mais visionário, mais propositivo em relação à mudança. Os objetivos de aprendizagem de um desenvolvimento docente não podem se limitar à incorporação de novas técnicas e metodologias. Elas precisam, talvez, trabalhar algo como: eu preciso mudar a realidade do sistema de saúde. Eu tenho que desenvolver pessoas porque eu quero melhorar os indicadores sociossanitários. Isso vai acontecer quando os egressos do meu programa de formação de médicos impactarem efetivamente no sistema. Estou me desenvolvendo como professor para isto. Essa lógica e alinhamento em relação a esses aspectos podem implicar, por exemplo, quantas das nossas instituições têm um código de ética de professores que seja compartilhado, vivenciado, assumido pela comunidade, construído efetivamente. Eu não estou falando do institucional, o regimento, o estatuto. Eu estou falando algo mais intrínseco, sabe? Mais simbólico. Várias escolas no Brasil hoje desenvolvem, por exemplo, cerimônias de entronização dos estudantes, cerimônias de jaleco. E o Código de Estudante de Medicina vem reforçar um pouco essa ideia. Os alunos começam a refletir isso. Mas se os próprios professores não os têm, isso, claro, estabelecido, eu comungo desse código. A minha prática profissional como docente atende ou referencia-se por esses princípios. Isso está claro nas nossas comunidades? Como é que a gente estabelece um alinhamento, né, se esse ideário comum, coletivo, a ser perseguido, não está devidamente alinhado? Né? Esse é um modelo complexo, mas é possível pensar em trabalhar com os mesmos princípios do que se desenvolvem em times de alto desempenho. Aqui eu não vou entrar em grandes detalhes, mas a ideia seria criar grupos de desenvolvimento profissional entre professores. Então, os professores se autoconduzem sob supervisão em grupos de desenvolvimento dentro da instituição, em que aqueles grupos se autogerenciam, se autocontrolam, se autorregulam sob supervisão de um comitê, uma comissão de desenvolvimento docente. Então, não é uma equipe de educadores para os seus professores, é uma equipe de educadores em uma comunidade formada por grupos que se desenvolvem. Podem ser do mesmo setor, do mesmo serviço, do mesmo semestre letivo, pode ser do mesmo ambiente, do laboratório, ou da mesma unidade curricular. Cada organização pode entender uma forma, mas existem modelos que apontam que o grupo tem um impacto de alimentação, de animação, de retrodesenvolvimento desse professor de uma forma mais efetiva, muitas vezes, do que a educação docente um para todos, né? Um comitê, um grupo de desenvolvimento para todos. Isso requer, principalmente no componente da supervisão, que a equipe de gestão do desenvolvimento docente daquela instituição, curso, identifique internamente quais são as lideranças, informais na grande maioria das vezes. Né? E uma preocupação de que esse processo de boas práticas dessa comunidade possa ser explícito, comunicado, né? Celebrado, inclusive do ponto de vista simbólico, em eventos institucionais, reconhecendo as boas práticas, reforçando o bom desempenho, né? Reiterando mais do que uma atitude espontânea dos estudantes, quando homenageiam seus professores nas comissões de formatura, quase como se fosse um atributo individual. Né? É aquele grande homem, né, que fez muito bem, e portanto a gente reconhece. Não, essa é uma preocupação da instituição. Eu, como instituição, implico-me naquela homenagem. Simbolicamente, eu reforço que aquilo faz parte de uma comunidade de boa prática. E eu vou até mais além, que a gente discuta com os alunos por quê, e reforce isso entre os pares. Mas por que você está identificando o professor X, Y, o técnico Z? Tem acontecido muito que há muitos médicos residentes nas placas de formatura, nos convites, até quase competindo, se não ultrapassando o número em relação aos professores, não é verdade? Eu não sei quanto a vocês, na minha instituição isso tem acontecido. Isso é simbólico, talvez a gente precisasse retomar isso, refletir isso e reverter isso no sentido de reforçar
a comunidade das boas práticas. Então, a ideia é estabelecer mais vivências, mais experiências, né? Mais imersões, mais processos significantes, trazer problemas reais da docência, envolvendo os próprios alunos na reflexão. A gente tem muito medo de colocar o professor em contato com o aluno no seu processo de formação. Eu acho que a gente tem que romper esse medo e implicar o aluno nesse processo, porque isso tem um impacto fortíssimo no bonding desse professor e na modelagem, nas consequências que entram um pouco mais lá na frente. A preocupação com excelência e a preocupação, obviamente, com o apoio, o suporte a partir da avaliação e do feedback, que faz parte de todo o processo de desenvolvimento. Então, essas eram mais ou menos as ideias que eu queria trazer para vocês, aqui apontando o farol do Mucuripe, que é um símbolo muito emblemático lá de Fortaleza. Ela é uma edificação, já tem quase 100 anos, que está desativado hoje. Né? Existe um grande farol, dizem que é o 6º maior farol da América Latina, que ilumina o porto lá do Mucuripe. Essa aqui é a região do Mucuripe, lá em Fortaleza. Ele está bonitinho assim, mas ele não dura 2 ou 3 meses. Daqui a pouco tempo ele está totalmente pichado, é uma região muito difícil. A região do Mucuripe é um morro, obviamente com ocupação, com guerra de facções lá na região. Mas ele ainda simboliza um tempo em que era necessário um luminar para orientar os barcos, as jangadas particularmente, de pescadores que ainda sobrevivem nessa região, apesar de toda a especulação imobiliária, toda a concorrência com outras modalidades de sobrevivência. O farol aqui, para mim, ele representa ainda um processo de transição. Quero dizer que ainda somos luminares, mas esse processo hoje não é mais um atributo individual. O elemento individual no processo de desenvolvimento das pessoas, dos nossos alunos, é absolutamente importante, mas ele é muito pouco eficaz, dada a complexidade do processo de formação. Esses 4 ou 5 homens e mulheres que estão no nosso legado de formação, aqueles a quem a gente honra para sempre, né? E que eu reforço, eu honro aqui com vocês, fazem parte de um modelo indiscutível de repercussões para as nossas vidas e que impactaram concreta e definitivamente o nosso trajeto, né? Inclusive, naquela época, o nosso futuro. Somos o que somos muito em função desses impactos. Mas para um mundo complexo, para uma realidade de grande transformação e necessidade de mudança, que aí está colocado, essas experiências isoladas e individuais, como sendo aquelas às quais a gente pode se confiar para orientar a prática de 35 mil ingressantes, não serão mais suficientes. Faróis isolados, luminares, não serão mais capazes de dar conta, isoladamente, dessa complexidade. A escola médica, as instituições médicas e todas as instituições implicadas nesse processo, cada vez mais precisam reconhecer que esse é um processo rumo ao coletivo. Não há ou não haverá, no mundo complexo, com a realidade que temos hoje, mecanismos de desenvolvimento de pessoas que prescindam do trabalho coletivo, do esforço de grupos, da integração e interdependência da formação e do desenvolvimento entre as partes, docentes e aprendizes. Eu agradeço mais uma vez a professora Patrícia e ao professor Milton pela disponibilidade de convite e fico à disposição, mais uma vez, para qualquer debate, 2 horas. Muito obrigado.